Conheça o Cotai Project. O Cotai Project pretende desenvolver um ecossistema financeiro global que dará 100% de anonimato, liberdade geográfica e financeira para todos os usuários de criptomoedas do mundo. O ecossistema consiste em uma corretora de criptomoedas, um banco digital internacional e um gateway de pagamento em cripto. Tudo isso dentro da Cotai Wallet. Não perca essa oportunidade e acesse o nosso site. Link na descrição do vídeo. Você não acha que a saída do Barroso já vai ser um golpe? Como assim? Porque ele vai sair antecipadamente. Quem que vai escolher outro ministro? Tá falando da aposentadoria antecipada do Barroso, dele sair. Se ele sair agora, porque ele sairia na próxima, daqui a alguns anos, e o próximo presidente iria escolher o novo ministro. Se ele sai agora... Não é golpe, não. O Barroso, ele tá se borrando nas calças, porque ele... Tá todo mundo olhando pra Magnitsky agora. Não, mas tudo bem. Mas entendeu? Vai mudar alguma coisa se ele sair? Você acha que deixam de pegar ele se ele sair? Então, agora, e de novo, isso tem a ver com a nossa capacidade mobilizatória de continuar pressionando o Senado. Tem que pressionar muito. O Senado deu uma esfriada na questão do impeachment. É bizarro, eu já ouvi isso. Inclusive, aquele número 41 não tá tão forte. Inclusive, a gente quer levar os senadores de novo no show da manhã pra falar sobre o que tá acontecendo. Mas não pode parar de pressionar, a questão é essa. A questão que dia que é hoje? Por que esfriou? Por que você acha que esfriou? Porque... Assinaram, mas, tipo, o pessoal achou que não vai pra frente. Porque você tem noção de quantos deputados federais e senadores receberam ligações de ministros do STF nos últimos dias e nas últimas horas? O negócio é um escritório criminoso. É um bagulho, assim, de filme de ficção. Você não acredita quando você vê um negócio desse. O cara liga de madrugada pra senador pra falar. Não é pra... Nananã. O cara liga pra deputado... Pô, isso tem relato de deputados federais, de senadores. Não é um, não são dois. São vários. Mas se o cara peitar isso... Entendeu? Se o cara vai lá e ele vota, e ele peita isso, e alguém é impeachmentado... E então, você tem uma reação dos demais. Não fica mais claro ainda o que está acontecendo e não fortalece a briga contra o judiciário? O meu problema é tudo isso acontecer agora. Porque qualquer um que a gente tira agora, o Lula bota outro e vai ser pior. Mas aí tem que ter... tem que racionalizar a questão no tempo, né? Sim. Você não pode achar que as coisas são automáticas. Tipo tirar um band-aid, né? Arranquei. Mas é meio rápido para judiciário, não é? Pra você tirar, não é meio rápido assim? Não é um impeachment de... É muito menos etapas do que o impeachment de presidente, se eu não me engano, não é? Não, as etapas da defesa são iguais. A da lei de impeachment, nesse ponto, é idêntico. Mas o que você tem é a suspensão, né? Então, depois que você tem o quórum ele já é suspenso. Então você atinge 41, o presidente pauta, e 41 votam pela instauração do processo de impeachment, ele automaticamente é suspenso do cargo. Então, isso... gera uma série... Pô, aí é uma avalanche midiática. Veja, você tá vivendo num Brasil onde no domingo a Embaixada dos Estados Unidos da América fez um texto desse tamanho, tipo uma liçãozinha de direito constitucional, explicando isso que tá acontecendo, de perseguir jornalista, esse negócio de querer fazer diplomacia com o Supremo Tribunal Federal, com o Judiciário, a perseguição insana. O cara fala tudo lá. Não foi construído um sistema competente de freios. É o que eu falo. O que eu falo estava escrito lá no post da Embaixada dos Estados Unidos. Agora, Jason Miller continuou postando, falando do Bolsonaro. Agora, Departamento de Estado também... se manifestando a respeito do processo, por meio do estudo, do relatório, falando que existe uma corte de exceção no Brasil. Então, quer dizer, eles conseguiram. Conseguiram. Tem que tirar o chapéu. Tirar o chapéu. Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Barroso, parabéns, vocês conseguiram. Vocês agora são alvo da CIA, do Departamento de Estado americano. E eu acho que esse é o ponto fulcral do negócio. A gente tem que tirar os caras de lá e pensar na nova estrutura que a gente quer pro país. Entendeu? Agora, tem que pensar isso daí, né? A nova estrutura passa pela nova constituinte. Eu não sei... tem que passar, né? Eu não sei se é uma constituinte, se é uma reforma constitucional e também institucional,
constitucional grande. Mas você não é a favor de uma nova Constituição? Não, mas a questão é a seguinte. Na guerra a gente tem prioridade, certo? Concordo, mas eu acho que a nova Constituição é uma prioridade para a gente melhorar o Brasil. Quando você está sendo vilipendiado, quando o cadáver da Constituição está sendo vilipendiado, o que você tem que fazer? Você tem que tirar o necrófilo de trás da Constituição, né, bichão? Certo. Então vamos tirar o necrófilo, que ele tá ali comendo a Constituição, o cadáver dela por trás. Vamos tirar o necrófilo da Constituição e daí a gente começa a pensar em reformar o sistema. Mas assim... o problema é que isso tem que acontecer em 2027 e o povo tem que votar direito. E o meu ponto sempre foi esse. Na academia, nos think tanks, no plano mais intelectual, isso já tem que ser debatido. Sim, essa é a minha autocrítica para a direita. A gente tem que debater hoje, pensando no que pode acontecer amanhã, mas sem querer fazer futurologia. Que mês ele cai? Não importa. Qual que é o debate? O que a gente precisa? O que precisa tirar do Supremo? Coloca numa lousa grande, coloca num blackboard que nem no quadro do Interestelar, porque é uma equação complexa, porque a gente vai ter que fazer um processo de depuração. Eu não vou me contentar com a prisão do Alexandre de Moraes só. Eu vou me contentar a hora que eu olhar pro Paulo Gustavo Cunha Branco respondendo. Mas você não acha que a gente tem um problema? Por que eu sou a favor da nova Constituição? E a turma dele. E todo mundo que participou dessa farsa. Mas você não concorda que a gente tem um problema no judiciário como um todo? Porque, por exemplo, teve um caso que aconteceu agora... Famílias indenizadas. Desculpa. Aconteceu um fato agora. Você falou da futurologia. Teve um rapaz que foi preso. Ele já tinha sido detido 86 vezes. Será que tem recuperação essa pessoa? 86 vezes. O juiz pega e me solta o cara e ele escreve lá na soltura dele, falou que não há evidências de que o cara vai cometer crime de novo. O cara que já foi detido 86 vezes. Não há evidência. E a gente não pode, no Estado Democrático de Direitos, fazer um exercício de futurologia. Ele fala isso. Como é que eu vou achar que esse cara vai cometer crime de novo? Soltou o cara. Coincidentemente, esse juiz, pelo que foi dito pela mídia, é marido da Márcia Tiburi. Aquela que acha que é certo roubar, que tem uma lógica no crime, né? De acordo com ela. Então, não é só do Supremo, é um monte de juiz que a gente precisa tirar. Você não concorda com isso? Que precisa encontrar mecanismos pra ver juízes que estão soltando pessoas que foram detidas 86 vezes, porque se eu sou policial, eu paro de prender. Eu falo, já prendi 86 vezes. Soltaram o cara 86 vezes? Eu vou ficar me matando à toa? Aí você reclama, a polícia também não tá fazendo nada. Mas, pô... Você tá fazendo e o judiciário tá soltando? Você concorda que é além do Supremo o problema? Não é só o Supremo? As instâncias menores também são um problema? E a questão é exatamente essa. O Supremo, ele alimenta a rede. Ele cria o precedente nefasto. E ele vira, como ele é o Supremo, ele é o paradigma que tá sempre... que é sempre seguido por promotor, por defensor público, por... juiz de primeira instância, desembargador, até membro do Tribunal de Contas da União. O negócio do Supremo ali, ele tem um efeito nefasto. Por exemplo, uma questão que tem a ver com um debate cultural, mas que é eminentemente político e eminentemente tribalista e identitário. O Supremo inaugurou isso daí no Brasil e veio de cima para baixo. A diferença dos Estados Unidos é que a pancadaria começava nos municípios. Era a comissão municipal que falava que o trans tinha que ser tratado de tal jeito, porque senão era transfobia. Aqui no Brasil, ele dá a volta e vem de cima para baixo. O Supremo equiparou racismo à transfobia de cima para baixo. Por quê? Mecanismo. Controle concentrado. Você tem uma opinião polêmica sobre isso. Não, mas não é que é de cima para baixo, mas de baixo para cima também, tá? Aí... Eu vou até te convidar um dia para você dar uma palestra. Vou contar, você como doutor em Direito, vou contar com a sua ajuda nisso aí. Não é porque, por exemplo, isso é um projeto forte que a gente tem do MBL, de ter as universidades, e o MBL já está trabalhando nisso, de ter as universidades de direita. Porque uma coisa que eu brigo desde 2005 no Brasil... Seria muito foda uma palestra sobre... Você daria uma palestra pra gente? A transfobia, o problema da transfobia numa universidade. O problema eu acho que não seria essa palestra que o Marco Antônio daria. O problema de você classificar a transfobia, equiparar isso ao racismo pelo STF. Não, se depender de mim... Do ativismo judiciário. Injúria de nenhum tipo tem que ser crime.
se depender de mim. Aí eu queria até saber se você concorda nisso. Que injúria não tem que ser crime. Eu sou a favor da descriminalização de todos os crimes contra a honra. Então, injúria pra Injúria, mim... calúnia e difamação não tinham que estar no Código Penal. Até porque eu, como bom conservador, eu começaria pela injúria. Não, pode ser um bom conservador e tirar, porque nos Estados Unidos isso daí é ilícito civil. Você resolve uma treta dessa, eu chamo você de estelionatário. Não ser criminal, mas ser civil. Exato. Mas injúria não tem nem que ser civil. Não, mas é ilícito civil porque envolve reparação de dano. No seguinte injúria, sentido. vou chamar você de bobo. Por exemplo, vamos lá, por que injúria é um absurdo? Imagina o seguinte, injúria é uma ofensa, certo? Não, independentemente do que você acha de injúria, ela entra no contexto de difamação. E daí... Claro que não. E nos Estados Unidos nos Estados Unidos isso é muito comum, porque ele não vai olhar para um xingamento para te punir. Sim. Ele vai olhar para um contexto holístico do negócio. Então, por exemplo, defamation lawsuit, que é nos Estados Unidos. Certo. Então, o que você tem? O garoto do boné maga, que tem um índio na frente dele, e o garoto começa a rir porque o índio tá lá meio que fazendo a dança da chuva, sei lá que porra que o índio tava fazendo. Daí Tipo, eu ia começar a rir na hora. Todo mundo ia começar a rir. E daí os caras começam a colocar a CNN nos Estados Unidos e pro mundo inteiro que o moleque é um puta radical de extrema direita e pintam uma imagem do cara. Sim. E daí todo esse contexto é colocado num defamation lawsuit, onde eles criam uma imagem odiosa do moleque. Pronto, fechou um acordo de milhões de dólares, inclusive um acordo confidencial. Mas aí é uma organização atacando uma pessoa, no caso a mídia ou qualquer coisa assim. Isso. Eu tô falando um cidadão contra outro. Eu vou lá e chamo você de idiota. Você tem que dar, processo civil por isso? Não. Porque eu falo o seguinte, injúria Nem aqui, tem. você xinga alguém, tá? Uma ofensa, aqui você pode ser preso por uma ofensa. Mas e se eu... Tá, mas e se eu rir do seu nome? Qual o problema? Porque hoje a mulher fez um vídeo lá denunciando a amarelofobia, porque os orientais, o teu nome diferente, você começa a rir do nome do cara. Como é que é o seu nome mesmo? E aí a pessoa acha isso ofensivo. Então, vamos lá. E aí isso pode ser considerado crime. Inclusive o Monark, ele foi condenado a mais de 1 ano de cadeia por uma ofensa. Então eu vou colocar o pequeno exercício... você aqui agora. Ninguém é a favor da condenação do Monark, velho. Não, lógico que não. Mas o que eu quero falar é sobre o absurdo de ofensa ser crime. Porque imagina o seguinte, você é casado, tá? Você é casado. Você chega em casa, sua mulher tá com outro. E as pessoas ficam sabendo. Você consegue imaginar uma ofensa maior do que essa? Ok. Né? Você pode criminalizar sua mulher por isso? Pela traição? Ou a mulher criminalizar o homem, que seja, não precisa ser mulher. Sim. A mulher pode criminalizar o homem. Pô, se a traição não é crime, eu xingar alguém vai ser crime? Mas eu sou, de novo, a minha proposta nesse sentido vai, acho que no mesmo sentido. Não tem que ser crime. E eu vou te falar uma coisa, tá? Semanticamente e semioticamente, percebe como isso influencia na nossa percepção sobre liberdade de expressão? Sim, concordo. Colocar crimes contra a honra? Sim. Porque a gente incorporou e naturalizou no debate público. Você me injuriou, hein? Vou te processar. Crime. Injúria é crime. Você percebe como isso enfraquece o debate público? Sim. Em geral. Concordo. Em geral. Porque uma coisa é o seguinte, eu vou te processar civilmente, mas um processo Nem civil tem que ter, pelo amor de Deus. Calma, não, civil... Não tem que ter. Injúria não tem que ter nada. Não, esquece injúria. Eu tô falando de difamação aqui. Tô falando de uma difamação forma mais ampla. E calúnia é outra coisa. Injúria esquece. Calúnia é imputar crime. Injúria é xingar. E difamação é um contexto mais aberto, você eu falar que você trabalha bêbado, por exemplo. É uma difamação. Não é crime, mas eu descredibilizei você e você pode ser prejudicado no seu trabalho. E você pode construir uma imagem horrível da pessoa também. Criação exatamente. Por isso que eu tô falando da injúria. A gente tem que começar pela injúria, nem civil, nem criminalmente. A injúria tem que tirar de tudo. Mas isso não é. Mas o problema das cortes não é esse hoje no Brasil. E eu acho que o problema tem um viés cultural, tá? Sim. A galera que vai para os processos de injúria, calúnia e difamação, GCRIM, geralmente é disputa familiar, briga de imprensa, briga com jornalista, né? E tem briga de vizinho. É isso. É nisso que se resume, entendeu? E as maiores brigas, quando vêm, elas vêm com... A calúnia geralmente arrasta difamação e injúria. Porque o cara que tá caluniando, ele tá xingando também. Ele geralmente xinga. Mas o Monark foi só injúria, por exemplo.